Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 116 de língua portuguesa para o 7º ano. E nesta aula nós vamos conhecer duas figuras de linguagem chamadas aliteração e trocadilho. E como objetivos nós temos conhecer esses dois recursos de linguagem, chamados aliteração e trocadilho, compreender quais os efeitos de sentido que tanto a aliteração quanto o trocadilho geram lá no texto e que vocês saibam identificar ou a aliteração ou o trocadilho lá no texto, lá na frase, tá? Peço que vocês peguem lá o caderno de vocês em português, deixem lá o lápis, a caneta, a borracha do ladinho do caderno e tenham o material em mãos para vocês irem anotando, tá bom? Vamos lá então? Então, para início, nós vamos ler um pequeno poema do José Paulo Paes, chamado Mistério de Amor. E é só esses 4 versos mesmo. E ele escreveu assim: é o beija-flor que beija a flor ou é a flor que beija o beija-flor? Já pararam para pensar? Olha a pergunta que ele nos fez. É o beija-flor que beija a flor ou é a flor que beija o beija-flor? Quase deu um trava-língua aí, né? Então a prof usou este poema para nós compreendermos que nos 2 primeiros versos o poeta ele nos questiona, sobre a dúvida se é o beija-flor que beija a flor. E lá nos 2 últimos, ele nos questiona se por acaso não é a flor que beija o beija-flor, né? Então vejam que nós temos uma repetição de palavras, Beija-flor, substantivo, composto, nome do passarinho, Beija a flor, beija do verbo beijar, flor, substantivo. Então aqui eu tenho 2 palavras, um verbo e um substantivo. Mas a pronúncia é praticamente igual, Quando eu digo é o beija-flor que beija a flor ou é a flor que beija a flor, tudo virou beija-flor daqui a pouco, Mas que vocês percebam essas 2 coisas no poema. Nos 2 primeiros versos, ele nos questiona se é o beija-flor que beija a flor. E nos 2 últimos, ele nos questiona se por acaso não é a flor que beija o beija-flor. E nós temos essas repetições. Beija-flor, substantivo composto, beija a flor, 2 palavras diferentes. Beija do verbo beijar e flor, substantivo, tá? Notem ainda que além dessas repetições de beija-flor, nós temos a repetição da letra B, tá? E eu peço para vocês o seguinte agora, para vocês falarem junto comigo, se vocês estiverem perto de um espelho, que vocês vão perto de um espelho e falem para mim as palavras beija-flor, beijo e boca na frente do espelho e observem qual é o movimento que a tua boca faz quando você fala essas palavras, tá? Então façam lá junto comigo, nem que vocês pausem o vídeo. Vejam eu fazer, daí vocês façam também, tá? Então observem qual é o movimento que os teus lábios fazem quando você fala palavras com B, como beija-flor, beijo e boca, tá? Então olha só, beija-flor, B, beijo e boca. Veja o movimento que o B faz na boca. Não sugere um beijo? Você faz o biquinho do beijo? Agora vão dar risada, Faça o biquinho lá, pode fazer. Faz o biquinho lá do beijo, Não sugere o biquinho do beijo quando se fala o B, beijo, não faz assim? Faz, Então, isso também não é por acaso. Quando o poeta escolheu o beija-flor para falar do beijo e a letra B, não é por acaso. Tudo isso a gente precisa compreender nesse poema tão pequenininho, tá? A repetição da palavra beija-flor, a diferença entre beija-verbo e flor substantivo e o movimento que os nossos lábios fazem quando a gente fala a letra B, que sugere o movimento do beijo, tá? Até botei a foto aqui, A foto do desenho aqui, tá? E o que a gente precisa compreender agora
com essa reflexão tudo. Que a aliteração é a repetição de sons que eu tenho em diferentes palavras de um verso ou de uma frase. E o objetivo dessa repetição de sons é criar um efeito de sentido, tá? Essa repetição é muito comum nos trava-línguas. Por isso que eu brinquei com vocês lá no comecinho da aula, que quando a gente leu o poema, quase que virou um trava-língua, né? Se você for usar isso aqui como trava-língua, dá, né? Fale 10 vezes o poema bem rápido. É o beija-flor que beija-flor ou é a flor que beija-flor. E repito para ver se você não se atrapalha igual a um trava-línguas, né? Então, o que é a aliteração? É a repetição de sons que eu tenho num poema, mas essa repetição não é por acaso, ela tem o objetivo de criar um efeito de sentido, tá? No poema Mistério do Amor, por exemplo, nós temos a repetição das palavras beija-flor, né, da letra B, e o objetivo disso é mostrar para nós que esse som pode estar associado ao movimento do beijo, tá? Não foi por acaso, né, essa repetição. E aqui eu trouxe mais um exemplo de aliteração para vocês. Então aqui o poema se chama Tecelagem. E o poema diz assim: Fiandeira, por que fias? Fio fios contra o frio. Fiandeira, para quem fias? Fio fios para os meus filhos. Fiandeira, com que fias? Com fieiras e 3 fios. Acharam a literação aqui? Qual é o som que se repete aqui? O som da letra F. Olha quantas palavras com F, né? Fiandeira, fias, fio, frios, filhos, fios, né? Fieiras. E qual será que é o objetivo do poeta usar essa repetição da letra F? Gente, assim como eu pedi para vocês raciocinarem, né, a respeito da repetição do B, nós vamos raciocinar a respeito da repetição do F. Qual que é o som do F? Né, ó, fiandeira, fias, fios, frio, esse é o som do F. O que a fiandeira está fazendo? Agora até usei o F do fazendo, né? O que a fiandeira? Até me atrapalhei já, trava-língua. Lembra que eu falei para vocês que lembra o trava-língua, né? O que a fiandeira faz quando ela fia? Ela tece, né? O que é tecer? Criar um tecido. Por isso que o poema se chama Tecelagem. Então, a fiandeira está afiando fios, porque ela está fazendo roupa, né, nas fieiras contra o frio para quem? Para os filhos. E o que é fiar? Vou largar o passador aqui. Ela pega lá os fios e vai puxando os fios assim, ó, né? E qual que é o som do F? Se vocês pegarem o fio e puxarem na mão assim, ó, entre os dedos, podem pegar em casa e fazer, faz esse sonzinho. Então, o objetivo desse poema, né, quando o poeta, o Sérgio Caparelli, escreveu esse poema, e ele repetiu esse F tantas vezes, ele quis mostrar para nós, ele quis com que a gente imaginasse a fiandeira sentada lá na tecelagem dela, fiando, e que a gente ouvisse o som dos fios dela entre os dedos. Olhem só que legal, né? Então, é para isso que serve a aliteração. Quando você usa o recurso da aliteração num texto, não são só as palavras que vão transmitir a mensagem do texto para nós. Existem repetições de palavras, de letras e sons que também vão servir para criar um efeito de sentido, né? Vou até ler mais uma vez, ó. Fiandeira, porque fias? Fio, fios contra o frio. Fiandeira, para quem fias? Fio, fios para os meus filhos. Fiandeira, com que fias? Com fieiras e 3 fios. Ó, não parece ó, lá puxando os fios? Parece, né? Então, esse é o recurso da aliteração. Muito legal, né? E aqui eu trouxe uma tirinha, já que nós aprendemos que a aliteração é um recurso
comum nos trava-línguas. E aqui eu tenho uma tirinha e nós vamos ver que nós temos uma repetição intencional de uma letra com o objetivo de criar um efeito nesse sentido. E agora eu quero ver se vocês conseguem identificar comigo, tá? Então, olha só. O Cebolinha, olha a panca dele aqui, né? Estão vendo? A mão na cintura, o olhar. E ele todo posudo, ele diz assim: o rato roeu a roupa do rei de Roma. O Cebolinha, gente, o Cebolinha. Olha a expressão do Cascão quando ele vê o Cebolinha dizendo: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Por que será que o Cascão ficou tão espantado? Ah, pois o Cebolinha não fala o R, né? Agora ele falou todos os R's. O Cascão ficou empolgadíssimo e disse: Cebolinha, você aprendeu a falar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí ele continuou falando. Mas olha a expressão do Cascão. Quando o Cebolinha disse: claro, sem o R, né? Não aprendeu a falar coisa nenhuma. Continuou trocando o R pelo L, né? Mas vamos nos ater ao trava-língua. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Qual é a letra que se repete aqui? A letra R, né? Agora pensem comigo. Com que objetivo nós temos a repetição dessa letra R? O B, lá do beija-flor e do beijo, né? Era o som do B, lembrando o movimento dos lábios de um beijo. O F, né, da fiandeira, o som dela fiando. E o R, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Qual que é o som do R? Deu para ouvir? Ó, som do R. Lembra o quê? O rato roendo as coisas, né? Ele lá roendo. Então, o objetivo, além de ter essa brincadeira de fazer o trava-língua, é que a gente associe o som da letra R com o barulhinho do rato roendo a roupa do rei de Roma, né? Até puxei no R aqui, entenderam? Bem legal, né? E o trocadilho, o que que é? O trocadilho, gente, é parecido com a aliteração. Parecido, mas ele é diferente. Então, olhem só o que que é o trocadilho. O trocadilho é um jogo de palavras, não é mais só letra, com efeitos diferentes, mas o som é semelhante. Então, o efeito é diferente, mas o som é parecido. E aqui eu trouxe um exemplo, olha só. José Paulo Paes que escreveu, ele escreveu assim: aqui jaz o morcego que morreu de amor por outro morcego. Desse amor a renego, amor cego de morcego. Onde é que estão as palavras, né, semelhantes, o jogo de palavras semelhantes? A prof deixou em destaque, ó. Morcego e amor cego. Não é parecido? Sim. Aqui jaz o morcego que morreu de amor por outro morcego. O que o José Paulo Paes quis dizer? Ó, tá aqui o morcego que morreu de amor por outro morcego. Tá lá, que jaz ele, né? Desse amor a renego, amor cego de morcego. O amor cego quase vira morcego, o som não vira? Ó, amor cego de morcego. Não é um jogo de palavras com sons semelhantes, mas efeitos diferentes? Amor cego é diferente de morcego, né? Então, o som é semelhante, mas o efeito é diferente. Isso é um trocadilho, ó. Trocadilho vem de troca, né? Diferente da aliteração, é bem semelhante, como eu disse para vocês, né? Mas o trocadilho pega as palavras que têm efeitos diferentes com sons semelhantes, sons parecidos, entenderam? Ó, amor cego do morcego, quase que virou morcego também, né? O amor cego, se falar rapidinho vira. Esse é o trocadilho, tá? Mais um exemplo de trocadilho, olhem só. Você por acaso conheceu um contador chamado Romeu? Toda vez que errava as contas ele gritava: "Ei, Romeu, ei, Romeu, ei, Romeu". Acharam o trocadilho? Olhem só, Romeu e ei, Romeu, quase virou Romeu ali embaixo, não virou? Isso é trocadilho, né?
Jogo de palavras com sentidos, com sons parecidos e sentidos diferentes. Ó, vamos ver de novo? Você por acaso conheceu um contador chamado Romeu? Toda vez que errava as contas ele gritava: "É Romeu, é Romeu, é Romeu", quase virou "é Romeu", né? Então esse é o som parecido, isso é trocadilho. Romeu é parecido com "é Romeu", entenderam? Legal, né? É bom nós sabermos que o trocadilho também é conhecido por um outro nome, tá? Chamado paranomásia. Então, se vocês virem esse nome estranho aqui, é a mesma coisa que trocadilho, tá? Não tem diferença, é a mesma troca ali de palavras, né? Com sons semelhantes, mas sentidos diferentes. E eu trouxe mais um para finalizar aí o trocadilho, olhem só. Sempre ceder, sem preceder. Olhem a palavra escrita, não só ouçam minha leitura, olhem lá. Ó. Sempre ceder, sem preceder. Sempre ferir, sem preferir. Sempre sumir, sem presumir. Entenderam? Ó, sempre ceder, sem preceder. Se ler rápido é o trocadilho ali de som parecido, mas sentido diferente, estão vendo? Ó, sempre ceder, ceder sempre. Sem preceder, sem pensar. Sempre ferir, sem preferir. Sempre sumir, sem presumir. Né? Então, esse é o trocadilho. Também conhecido por paranomásia. Tá? É a mesma coisa. Só se de repente vocês pegarem um livro e verem escrito apenas a palavra paranomásia, é o mesmo que trocadilho. Jogo de palavras, né? Com sons parecidos, mas sentidos diferentes. Tranquilo? Muito bem. Vamos revisar então diferença entre aliteração e trocadilho. A aliteração, repetição de sons diferentes, né, de letras, o R, o B que a gente viu, o F, e o objetivo dessa repetição dessas letras é promover um efeito de sentido lá no texto. O trocadilho é o jogo de palavras, não é só a letra mais, é o jogo de palavras, né? Com sons semelhantes, mas efeitos de sentido diferente, tá? Finalizamos a aula com essa revisão. Grata a vocês que me acompanharam até aqui. Sempre lembrando que vocês têm uma atividade disponível lá na plataforma para vocês fazerem sobre o conteúdo estudado. Ou a professora ou o professor orientador vai dizer para vocês o que vocês vão fazer de atividade, tá bom? Obrigada pela atenção e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.